Olá, meus caros alunos e alunas. Meu nome é Lázaro de Souza Gomes, sou professor do curso de Técnica e Segurança do Trabalho à noite, turmas de 1 a 5, e na parte da tarde trabalho com TI 6, Introdução à Informática. E como é de conhecimento de todos, durante os sábados nós teremos aulas virtuais para repassar conhecimentos. Outros professores já estão trabalhando com vocês. E no dia de hoje eu quero trazer a questão da ética e da moralidade, que eu acredito que vai acrescentar para os dois cursos. São temáticas importantes, cruciais para o bom relacionamento profissional e humano. Eu gostaria que todos vocês deixassem o like, por favor, no vídeo. Isso aumenta a relevância do conteúdo. Isso também nos mostra que foi feito um trabalho adequado, uma explanação interessante, e para nós esse reconhecimento é importante. Então, quem puder, deixe o joinha aí no vídeo, por favor, que nós já vamos iniciar o nosso conteúdo. Então, pessoal, vamos à questão que nos importa. Vamos falar de ética e moral. Eu tenho algumas frases que eu separei para vocês, para a gente apreciar aqui nesse momento. Primeira frase de Schopenhauer: o que temos dentro de nós é o essencial para a felicidade humana. Então, às vezes, nós humanos temos a dificuldade de encontrar a felicidade, ficamos buscando em bens materiais, em bens transitórios, que não nos somam às vezes, não trazem a felicidade plena. A felicidade plena se encontra na beleza que é o interior de cada um de nós. Então eu quero que vocês fixem bem essa frase aí. Outra frase interessante: no Brasil, quem tem ética parece anormal, de Mário Covas. Vejam só, Mário Covas foi um político e ele falava, porque se o cidadão comportasse corretamente, ele ia ser um estranho, porque a grande maioria parece que pratica coisas erradas, toma atitudes antiéticas no cotidiano. Uma boa parte da população, infelizmente, não preza tanto pelos preceitos ético-morais. Outra frase de Kant: a moral, propriamente dita, não é a doutrina que nos ensina como sermos felizes, mas como devemos tornar-nos dignos da felicidade. Por quê? Porque quem age com moralidade, com bons princípios, ele se torna, no final das contas, uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que é digna de ter a felicidade. Quem não tem moral não tem direitos. Sêneca. Outra reflexão muito interessante, porque se eu não sei se eu não sei comportar bem, eu não posso exigir dos outros, eu não posso exigir do meu semelhante que me trate bem. Eu não posso exigir que ele me dê o devido tratamento, que ele dê a devida atenção correta. Por quê? Porque eu sou um cidadão, às vezes, inconsequente. Às vezes eu sou um cidadão que não estou observando as boas normas de convivência. Então nós temos que estar atentos a tudo isso. E a palavra ética, ela é uma palavra que veio do grego ethos, e nada mais é do que ela define o nosso modo de ser. Ela define como nós devemos agir e define também o caráter de cada um de nós. Então a ética é uma reflexão pessoal que eu faço sobre a minha conduta. Eu vou filtrar os pensamentos, eu vou avaliar se eu estou tendo um procedimento correto e eu vou avaliar se aquilo que eu faço é coerente com o que eu estou dizendo, com o que eu estou pregando para as pessoas. Então, esse conceito de ética é fundamental para todos nós e para qualquer profissão, como nós veremos aqui no nosso caso, do técnico de segurança do trabalho e também do técnico de informática. Então, a ética, gente, nós temos o quê? Duas correntes de pensamento dentro da cabeça. Uma corrente mais positivista e uma corrente negativa. Eu vou deixar o lado negativo vencer
De maneira alguma. Eu vou deixar o que acontecer. Eu vou filtrar os pensamentos. Eu vou utilizar a minha melhor conduta para ter ações que serão bem vistas, para ter ações benéficas para as pessoas e para com todos aqueles que eu convivo. Pode ser a minha família, pode ser o meu local de trabalho, pode ser a convivência na minha sala de aula, vocês com seus colegas. Então, com base nisso tudo, nós vamos filtrar os nossos pensamentos, moderar as nossas atitudes, para que nós tenhamos princípios, para que nós ajamos da melhor forma possível, sem ferir o direito do outro, sem prejudicar quem está ao nosso lado. Então, pessoal, a ética é um instrumento fundamental para que nós possamos viver em conjunto. Que o ser humano é um ser sociável, é um ser que precisa de lidar com inúmeras pessoas, com inúmeras situações, com relações de trabalho que eu falei, com relações acadêmicas, com relações da instituição religiosa, com relações no dia a dia, ao rodar pela cidade, ao transitar pelas ruas. Então a ética vai nos trazer munição, vai nos trazer um modo de que nós possamos agir de uma maneira adequada, uma postura respeitável, uma postura adequada perante a sociedade. Outra coisa importante, a ética é fundamental para o mundo político. Vejam só, a ética nos faz escolher bem as lideranças políticas, pensar no coletivo, pensar nos projetos maiores, pensar naquelas escolhas que faremos que vão beneficiar a sociedade ou prejudicar a sociedade. Então nós temos que agir com muita prudência. E por falar nisso, nós estamos num ano eleitoral e nada mais importante do que fazer essa reflexão. Eu vou fazer uma escolha que é boa para o futuro da minha família, se eu tiver filhos, do meu bairro, da minha cidade, do meu estado e do meu país. Façam todos essa reflexão pertinente, porque a ética é usual no mundo político. Muitas vezes nós vemos notícias ruins do meio político, de corrupção, de uso indevido do patrimônio nosso, mas nós devemos o quê? Em primeiro lugar, termos uma escolha ética quando formos votar, fazer o papel de cidadão. Outra coisa que eu já antecipei em partes, a nossa convivência no geral, a nossa convivência em qualquer meio da sociedade, qualquer organização, qualquer instituição, ela depende da conduta ética. E a ética também são nossas atitudes, todas as nossas ações que vão interferir na vida social. Infelizmente, alguns vão para o lado ruim, alguns escolhem o lado do banditismo, da rebeldia, de tomar atitudes que prejudicam o semelhante. Mas nós não devemos pensar assim. Nós vamos agir com prudência, nós vamos agir seguindo as leis, as normas do nosso país, do nosso povo, da nossa cultura. E vamos tentar viver melhor nessa sociedade. Então, olha só, o que a ética nos revela, pessoal? Primeiro, cada homem deve ser livre. A ética não é imposta. A ética não é uma ditadura, não aplica sanções. A ética é de puro e livre arbítrio. Ela foi feita para que cada um de nós tomássemos as melhores opções, para a convivência em toda a sociedade. Então, nós somos livres. Graças a Deus nós somos livres. Nós estamos num país livre, um país de princípio democrático. E dentro da democracia, nós não vamos viver como anarquia. Nós vamos viver respeitando os valores daquela democracia, as leis da nossa democracia. Então, isso é fundamental.
Nós somos livres, mas não temos a libertinagem. Nós somos livres, mas vamos procurar agir do melhor modo. E a justiça, quando fala de ética, vem em mente, né? Eu acabei de falar que alguns vão para o lado negativo, alguns cometem crimes, alguns fazem coisas terríveis para seus semelhantes, mas a justiça é a maior virtude. E quem é ético é a favor da justiça. E quem é ético, ele fica revoltado quando existe a injustiça, quando existe a falta de princípios, quando o direito do meu semelhante é violado. Se eu sou ético, eu fico incomodado, eu fico constrangido pela situação ruim que uma pessoa que eu prezo aqui do meu lado passou. Outra coisa, os nossos valores têm origem histórica. É tão bonito você chegar na casa da sua avó, do seu pai, da mãe e falar: bença pai, bença avó, bença mãe. Porque isso foi nos passado de geração em geração. Às vezes é esquecido por algumas pessoas. Às vezes falta até educação no tratamento dos nossos entes. Falta até educação, mas a ética nos revela que nós temos que seguir esses princípios, essas tradições. Nós temos que respeitar os mais velhos. Nós temos que ter educação para com todos que nos cercam. E a ética revela também que cada moral é filha do tempo. Eu vou falar mais sobre a moral, mas a moral é um conjunto de normas que a sociedade segue. A lei é uma moral, a lei, o Código Penal Brasileiro, a República, a Constituição Federal da República, isso são normas, normas obrigatórias, compulsórias, que nós temos que seguir, senão nós teremos sanções. Agora, cada moral é filha do tempo. O que era correto no passado pode não ser correto hoje. O que é correto hoje pode não ser correto nos preceitos do amanhã. Então temos que estar muito ligados a tudo isso. A ética nos revela que nós temos que ser adequados às obrigações sociais. Eu acabei de falar que na moral, a lei é um exemplo de moral. A lei, a sociedade brasileira criou o Código Penal e se eu transgredir, se eu fizer ilegalidades, eu vou ser punido. Então todos nós devemos ter os limites, todos nós devemos saber os nossos deveres. Nós temos obrigações a cumprir e nós temos deveres. Não temos apenas direitos. Nós temos que saber até onde vai o nosso direito para não prejudicar quem está ao nosso lado. Então é fundamental ter esse raciocínio ético de cumprir as obrigações que nós temos em sociedade. E aí tudo isso eu resumo com uma simples questão aqui. Como eu vou agir, como vocês vão agir em relação ao outro? Como vocês vão agir em sociedade para que vocês convivam bem, vocês sejam respeitosos e vocês sejam respeitados, para que vocês sejam pessoas que podemos admirar, que conhecem os limites, que conhecem os direitos e deveres de cada um. E quando nós lidamos com pessoas, é fundamental ter alguns preceitos aqui. Em primeiro lugar, respeitar a opinião. Ninguém é dono da verdade. Talvez a sua opinião seja boa em uma ocasião, em outra ocasião ela não seja adequada, não seja coerente. Então, ninguém pode se julgar acima do bem e do mal a ponto de acreditar que só ele tem razão. Que só ele que vai equacionar os problemas, que ele não precisa de ninguém e que o outro está atrapalhando e que ele que sabe fazer direito no trabalho e os colegas de equipe não colaboram, os colegas de equipe são incompetentes na cabeça dele. Então não podemos ser assim. Nós temos que respeitar as opiniões dos nossos semelhantes. E aí se vamos discutir com respeito, com integridade, entendendo o outro, sabendo ouvir. Tem gente que fala demais e não tem a capacidade de ouvir.
não tem a capacidade de saber a versão da outra pessoa. Outra coisa, leve em conta sempre as necessidades do outro, os sentimentos do outro, porque às vezes o outro passa por situações que você nem sabe. Às vezes a pessoa teve um dia ruim, uma situação estressante, e você nem sabe o que ela passou. Então vamos ter respeito, vamos ter empatia. Vocês sabem o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. É respeitar a condição que o outro está passando, é procurar entender, procurar ajudar. Outra coisa, temos que ser positivos. Nós já temos problemas, nós já temos dificuldades. Já pensou se a gente deixar se abater e ficar triste, ficar esmorecido, mediante as situações da vida? Então, dentro de nós temos que ter um estado de espírito positivo, disposto a encarar a vida da melhor maneira possível. Problemas todos têm. Eu falo que uns têm mais problemas, outros têm menos problemas. Mas toda a existência nesse plano aqui da Terra vai enfrentar problemas, vai enfrentar dificuldades. Isso é natural. Mas nós vamos enfrentar motivados. A diferença é essa. Nós vamos enfrentar com um estado de espírito positivo, disposto a superar quaisquer adversidades. Pessoal, uma coisa importante aqui. Acabei de falar que as pessoas às vezes sabem falar muito, sabem dialogar demais, mas não têm paciência para ouvir. E quando a gente ouve, a gente aprende muito, a gente aprende constantemente. Então, um dos passos importantes da sabedoria é saber ouvir. E aí nós temos que exercitar esse passo. Nós temos que exercitar essa condição para que nos tornemos tão educados e também nos tornemos mais sábios, mais prudentes nas nossas opções. Respeitar as diferenças. O mundo tem 7,5 bilhões de pessoas. Ninguém é igual a você. Ninguém. Você pode ter um irmão gêmeo, ele vai ter um comportamento diferente do seu. Então nós temos que aprender a conviver com os diferentes tipos de pessoas, com as diferentes realidades, os diferentes mundos. Cada mente é uma sentença. Cada cabeça pensa de um jeito. Então nós temos que saber respeitar as diferenças, as particularidades de cada um. Isso é natural, isso é da convivência humana. Estamos aí com a figurinha de um camarada com a pasta cheia de dinheiro, talvez, né? Talvez fruto de corrupção, talvez fruto de malversação dos recursos públicos. Então nós temos que ser honestos, nós temos que ser corretos no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Se você tem um cargo importante, se alguém te confiou uma direção, uma gerência, uma supervisão e no futuro vocês terão isso, vamos agir da melhor maneira possível. Vamos agir preservando a integridade. Seja generoso. Às vezes as pessoas precisam de um abraço, de uma palavra amiga, de um conforto. E nós temos que ser essa pessoa que vai estar lá no momento e vai demonstrar solidariedade, e vai demonstrar compaixão, e vai demonstrar empatia, que eu disse que é se colocar no lugar do outro. Então, seja generoso no seu dia a dia, na sua família, no seu convívio. Isso é muito importante. Resolva os conflitos quando surgem. Às vezes nós ficamos adiando demais, postergando demais, e os problemas acumulam. Ora, se os problemas acumulam, a solução fica mais difícil. A solução fica mais complicada, porque nós temos que resolver as etapas. Cada problema que surgir, resolvo. Surgiu um novo problema, irei resolver. E moral? O que é moral? Eu coloquei alguns conceitos aqui. Veio do latim morus, significa usos e costumes. Moral é o conjunto das normas. Moral está contida nos códigos. Eu disse que a lei brasileira é uma forma de moral. E é um instrumento fundamental para que a sociedade coexista. Para que um saiba dos seus limites e saiba respeitar o outro.
Então a moral é fundamental. Seu pai te passou bons valores, sua mãe passou valores, o avô, a avó, as famílias, todo mundo, na nossa criação, na nossa convivência, as pessoas constantemente nos passam valores morais. Constantemente nos falam é certo ou o que é errado. Nos falam, olha, você tomou uma boa atitude ou você tomou uma atitude ruim. Então, isto é moral. Lembrando que a moral é um costume social e a lei brasileira é um tipo de moral compulsória. Todo cidadão tem que seguir, senão é punido. Olha, a moral muda de acordo com a sociedade, a história, a cultura. Nós tivemos aí, por exemplo, na imagem, a Tábua dos 10 Mandamentos de Moisés, que Deus revelou para Moisés os 10 mandamentos iniciais. Nós temos a Constituição Federal, que todo brasileiro tem que cumprir. E aí nós temos essa imagem, todo mundo abraçado, com as mãos, todo mundo de mãos dadas, circundando o planeta Terra. O que é isso? É respeito, é boa convivência. Ética versus moral. O que nós temos aí de diferença entre a ética e a moral? A ética é intimista. A ética é minha reflexão que eu farei para agir melhor. É uma reflexão particular. E a moral é o conjunto de valores adotado, consagrado, que toda a sociedade utiliza. Toda a sociedade segue esses princípios. Isso aí é uma moral. Então, essa é basicamente a diferença. A ética é uma reflexão pessoal que eu vou fazer com meus princípios para agir melhor. E a moral é o conjunto de valores agregados da sociedade. Aí, ó, ética, nós temos os direitos e deveres, na estrutura aqui da ética. E na moral eu penso em responsabilidade e liberdade. Responsabilidade. Minha atitude é correta? Até onde eu posso ir? E liberdade. Porque nós vivemos livres. Livres para fazermos nossas escolhas. Nós temos livre arbítrio. Portanto, nós sabemos escolher, nós podemos escolher se teremos atitudes benfeitoras ou malfeitoras. Esta é a nossa responsabilidade. A moral é uma ordem social. É uma ordem de um conjunto da sociedade. O que ela preza, o que ela quer que você faça. E a ética é um conselho. Seria como um conselho. A moral responde à pergunta, o que eu devo fazer? E a ética responde à pergunta, como eu devo viver melhor? A justiça é uma grande virtude associada à moral. Cada um vai receber o que é seu direito. Cada um vai receber o que pertence para ele. E a ética é generosidade. Eu vou ser uma pessoa boa para ter uma convivência boa com meu vizinho, para ter uma convivência boa na minha escola, então, com meus colegas de serviço. Então, a generosidade procura dar ao outro mais do que ele tem direito. A moral é justiça. Cada um tem o que é seu direito. E a ética vai além ainda. A ética está associada à generosidade que cada um de nós tem, a empatia, a generosidade, a bondade que nós temos com nossos semelhantes. E aí nós temos conceitos aqui, a moral. A moral, como a negação da palavra, a moral é que não tem moral, não tem consciência do certo e errado. Imoral é quando eu sei o que é certo e o que é errado, e mesmo assim eu tomo a atitude de fazer uma coisa ruim. Eu estou sabendo das consequências. Eu estou arcando com as consequências. Eu sou imoral. Por quê? Porque eu conheço a moral, mas eu não estou praticando. O amoral ainda tem a questão de não conhecer a moral. E aí ele é errado sem a plena consciência. O imoral sabe dos seus limites e está errando propositalmente. Ele está errando com convicção de que o que está fazendo, aquilo não é bom. Então o que é que nós vamos trabalhar? Respeito mútuo. Nós vamos respeitar os nossos semelhantes. Nós vamos respeitar as pessoas do nosso convívio. Nós vamos ter empatia. O que é a empatia que eu falei?
Sempre se colocar na situação do outro. Às vezes o outro está desanimado e deu um bom dia sem graça para você, mas ele teve um dia péssimo. Você tem que se imaginar na condição dele. Dignidade, justiça, o que eu falei, que a moral está intimamente ligada à justiça. O bom diálogo. E diálogo não é só falar, diálogo, como eu preconizei aqui, diálogo é saber ouvir, saber a hora de falar e saber ouvir, dar atenção devida às pessoas. A solidariedade é fundamental num mundo tão complicado quanto o nosso. Um mundo cheio de desigualdades, pobreza. Nós estamos vendo agora um conflito da Rússia e da Ucrânia, uma guerra de grandes proporções que está gerando muitos inocentes mortos. Então nós temos que ter solidariedade para com essas mazelas humanas. Convívio democrático. Nós temos que ter um convívio respeitoso. Convívio democrático é respeitar os limites de cada um, as obrigações de cada um. Preservar o meio ambiente. A ciência já nos falou que a nossa poluição, os gases que as indústrias soltam na atmosfera, os carros, as indústrias, a devastação das florestas, o desmatamento, tudo isso interfere muito no nosso planeta. E nós temos que ter em mente que a Terra é a nossa grande casa. Vocês querem uma casa bagunçada e difícil de viver, com enchentes, com mudanças climáticas, com frio excessivo, calor excessivo, chuva excessiva, seca excessiva, tudo mal distribuído. Vocês querem isso ou vocês querem uma casa organizada? Então nós temos que ter essa consciência de preservar o nosso meio ambiente. Na segurança do trabalho, o que nós temos sobre a ética? A ética profissional. Em primeiro lugar, respeito à vida e ao ser humano, porque as pessoas são os maiores patrimônios da empresa. Tem uma frase interessante, o grande bilionário americano lá do passado, Andrew Carnegie, ele falava: retirem as minhas pessoas e me deixem as fábricas. Daqui 5 anos crescerão mato nas minhas instalações. Retirem as minhas fábricas e me deixem meus trabalhadores. Daqui 5 anos, esses trabalhadores construirão fábricas melhores. Então é isso, o ser humano, o trabalhador da empresa é o maior ativo da empresa, é a maior riqueza da empresa, que nós temos que ter em mente. Então nós vamos respeitar a vida humana, estar atento à insalubridade, que eu falo com o pessoal de segurança do trabalho, à periculosidade, às condições de trabalho precárias, aos abusos que contrariam as normas de segurança do trabalho. Então, em primeiro lugar, na ética do profissional de segurança do trabalho, ele tem que cumprir as normas de segurança. Ele tem que prezar pela qualidade do ambiente de trabalho, para evitar doenças trabalhistas, para evitar sequelas para os trabalhadores. Ele tem que ter a habilidade de lidar com as pessoas, lidar com conflitos, lidar com as questões que são importantes dentro da empresa, que às vezes geram divergências entre os setores, um financeiro, um RH, um marketing, o setor de produção. Temos que saber falar e ouvir, a hora certa de falar e a hora certa de escutar. Nós temos que ter proatividade. O que é proatividade? Eu vou agir na hora certa, sem ninguém me cobrar. Meu patrão não me cobrou, mas eu resolvi o problema. Antes de todo mundo, meu colega de serviço não viu, mas eu resolvi o problema. Então, isso que é importante, é ter proatividade e, sobretudo, saber negociar. Porque vocês estão lidando com o ambiente empresarial, estão lidando com muitas pessoas e tem que saber negociar. Por exemplo, eu preciso fazer um investimento de segurança da empresa. Aí o gerente acha caro. Não, mas isso não é um investimento, não é um gasto. Isso é um investimento. Eu vou evitar uma multa trabalhista futura, eu vou evitar um acidente de trabalho, eu vou evitar uma morte do trabalho. Então, tudo isso vocês têm que ter em mente. A ética profissional na informática. O que é que nós temos que ver? Primeiro, nós temos que atualizar constantemente. Vocês, técnicos de informática, vocês têm que saber que a tecnologia muda a todo instante. A tecnologia sofre evoluções constantes. Hoje estamos usando o Windows 10, já estamos usando o Windows 11. Amanhã terá o Windows 12.
Os sistemas operacionais mudam em pouco tempo, os programas mudam em pouco tempo. Uma linguagem de programação que existia no passado não é mais usada hoje, porque a tecnologia está em constante evolução. Vocês têm que estar constantemente atualizados, constantemente por dentro de tudo que acontece no ramo da tecnologia. Porque a tecnologia é mutável, a tecnologia sofre adaptações constantes. Vocês vão se preocupar com a postura, com a aparência. Eu não vou talvez acreditar num técnico de informática que não passe firmeza, não passe domínio de conteúdo, vai fazer um serviço na minha empresa se eu tiver, vai fazer uma manutenção, vai fazer uma configuração de rede de computadores, vai usar um sistema de backup, um sistema de banco de dados. Se ele não me passar segurança, se ele não me passar uma boa postura, eu não vou acreditar na postura profissional dele. Outra coisa, nós temos que ser contra a pirataria. Pirataria é crime, torrent é crime. Nós temos que evitar isso ao máximo, porque nós estamos baixando, nós estamos usando softwares, qualquer tipo de programa de computador, nós vamos usar ilegalmente, porque nós não temos a licença, nós não compramos o software. Então, fiquem bem atentos a essa questão. Então, agir com honestidade. Se eu fiz uma limpeza de computador, se eu troquei uma pasta térmica do processador, eu não vou cobrar um absurdo, R$400, que isso aí é fora da lógica. Eu não vou falar que eu troquei peça se eu não troquei peça nenhuma. Então vocês têm que ter coerência, vocês têm que ter caráter, vocês têm que ter um compromisso. Entendeu, pessoal? Muito importante para o técnico de informática. Não vou usar meu conhecimento para hackear, para dar golpe, para roubar dados, para atrapalhar a privacidade. Se eu faço um backup de uma pessoa, eu não preciso expor os documentos dela, as fotos dela, eu não vou gravar para mim, eu não vou compartilhar, eu tenho que respeitar a privacidade. Por sinal, o Brasil tem uma lei geral de proteção de dados, agora, é uma lei recente. Então vocês têm que saber operar na informática respeitando a privacidade e os direitos de cada um. A grande doença do ser humano, mental, física e social, está na falta de ética. A falta de ética atrapalha grandemente a nossa convivência em sociedade. Então tenhamos isso em mente. A ética é fundamental, a ética, a moral, a virtude, elas são fundamentais para o bom convívio social, para um convívio social equilibrado. Então, para vocês pensarem aí, como nós vamos conseguir uma sociedade mais justa? Será que sem ética, sem moral, sem bons princípios, sem caráter, eu vou conseguir uma sociedade justa? Difícil, muito difícil. Portanto, reflitam aí essa questão, que eu acho que se cada um de nós, por menor que seja a nossa parte, se cada um de nós fizer uma pequena parte, nós estaremos colaborando com o global. Nós vamos agir localmente colaborando com o global. Porque cada um teve a sua responsabilidade, cada um teve o seu compromisso. Ah, mas o que eu vou fazer é muito pouco. Mas não deixe de fazer. A sua atitude é fundamental. É fundamental, é crucial. Não deixe de fazer. Essa é a grande reflexão que eu deixo para todos vocês. Então, pessoal, eu queria passar essas informações para todos vocês. Claro que é uma visão geral de ética e moral. O objetivo não é aprofundar aqui. Eu sei que meus alunos de Técnica Segurança do Trabalho, eu já tenho trabalhado ética com eles, eu e a professora Patrícia. E vocês de informática, eu não conheço a grade completa, mas eu acredito que todo o conteúdo vem para somar. É importante somar, é importante agregar, é importante que nós tenhamos consciência para nos tornarmos melhores, pessoas melhores, para a família, para os amigos, para a sociedade. É importante que nós tenhamos esses princípios que vão nos nortear. Às vezes eu fico vendo pais que delegam a educação para a escola. A escola ensina matemática, a escola ensina português, a escola ensina história, ensina geografia, física, química, biologia.
Mas agora, educação, como eu tenho que me portar, como eu tenho que ser uma pessoa correta, educada, que sabe lidar com o próximo, isso aí vem de casa. Isso aí o professor não vai passar. As crianças têm que chegar com educação da casa para a escola. Na escola elas vão aprender muitas coisas, mas a educação, a base, é a família. A família que vai construir, a família que vai edificar, a família que vai repassar aqueles bons princípios, que vai agregar princípios. Então nós temos que ter esse conhecimento. A ética, a minha reflexão pessoal, que eu vou fazer, o que eu vou pensar, que as minhas atitudes vão gerar. Isso é ética. A moral, como que o povo brasileiro age, como que a lei brasileira funciona, como que a cultura brasileira moldou nós, todos nós brasileiros. Então, isto é a moral. A ética é minha reflexão individual, com aquilo que eu aprendi em casa, aprendi com meus pais, aprendi com a família, aprendi com os amigos. Então lembrem sempre disso. A escola vai ensinar, mas a família é a base. A família é a célula máter, é a estrutura principal da sociedade. Sem a família estruturada, é difícil ter bom convívio. Sem a família estruturada, os jovens vão para as drogas. Eu não citei drogas aqui, mas a droga é uma grande perdição, é um caminho sem volta. Não é sem volta que você pode corrigir, mas é um caminho ruim que a pessoa toma, um caminho péssimo. É um caminho que ela vai se prejudicar se ela usar o entorpecente. Ela vai usar algo para lhe tirar do sério, para lhe deixar aéreo, para lhe deixar extasiado, ou para deixar confuso, que a droga tem muitos efeitos. Então eu não falei da droga aqui, mas eu vou reforçar. Nós devemos evitar essas coisas. Até a bebida, que é uma droga lícita, vocês estão novos, né? Nós todos jovens, a bebida é uma droga lícita, mas se eu consumir a bebida em excesso, eu fico antipático, eu fico chato, eu faço coisas erradas. Então, para tudo tem um limite. E eu espero que vocês, ao observarem a aula, ao nosso comentário aqui, o breve comentário, a exposição geral que eu fiz de ética e moral, eu espero que eu esteja contribuindo um pouco para que vocês façam reflexões de vida e tentem ser pessoas melhores e tentem ser pessoas que contribuirão com a sociedade brasileira. Então, é esse o meu recado, pessoal. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Agradeço muito mesmo. Um prazer estar aqui nesse dia letivo. Lembrando que aí no link do vídeo nós temos uma atividade. Vocês já sabem como funciona. Todos vocês têm que responder o formulário, por favor. Responda esse formulário. Isso aí é para um controle das atividades, um controle que eu preciso ter também da presença de vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção. Foi muito bom estar aqui, dessa forma virtual. Deixo o meu abraço, deixo as minhas considerações e espero que todos tenham um ótimo dia. Muito obrigado.